Olá, turma, tudo bem? Vocês do nono ano, estamos chegando no final desse ano de 2020, hein? Turma, hoje é o nosso 13º encontro, a aula de número 13, e o tema de hoje é História Contemporânea da África e Conflitos Atuais do século XXI. Gente, para começarmos a falar a respeito desses conflitos que estão acontecendo pelo mundo todo, óbvio, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Então, eu preciso que vocês lembrem-se de um assunto que vocês ouviram há muito tempo atrás. Um homem chamado Charles Darwin, o que inventou a teoria do darwinismo. Vocês já ouviram isso lá no 5º ano, na 6ª série, mas foi na aula de ciências, quando ele criou um livro chamado A Origem das Espécies. Charles Darwin, ele fez uma pesquisa, um estudo histórico e, de acordo com as pesquisas dele, ele percebeu que os seres vivos, os animais, criam uma seleção natural. O animal que apresenta maior habilidade, maior capacidade de se adaptar, maior resistência, maior força, esse animal ele consegue perpetuar a sua espécie. E os outros animais mais fracos, que se adaptam menos, que têm menos habilidades, eles não conseguem sobreviver. Então, essa teoria darwiniana, a teoria de Darwin, da origem das espécies, acabou dando origem a um outro conceito, a uma outra teoria chamada de darwinismo social. Pegaram uma teoria científica biológica e colocaram essa teoria, adaptaram essa teoria para um conceito social. Afirmavam que, dentre as relações humanas, existiria uma raça superior, naquela época, 1856, 1859, quando o livro A Origem das Espécies foi lançado. E aí, a partir desse período, 1860 para frente, essa teoria do darwinismo social se espalhou rapidamente pelo mundo, principalmente pela Europa, usando o território africano como referência, como comparação. Os europeus contra os povos africanos. Bem, essa teoria do darwinismo social fez com que a população, fez com que eles criassem uma ideia de que existiria uma sociedade mais evoluída, uma sociedade que se adaptava melhor, seriam os europeus. E uma sociedade que teria problemas, uma sociedade limitada, que seriam os africanos. Quer saber o que eles fizeram com isso? Eles pegaram essa teoria do darwinismo social e usaram para justificar a ideia do imperialismo. Imperialismo é aquele conceito histórico onde uma nação ela tem o direito de ocupar, invadir, explorar outra nação. Um grupo social tem todo o direito e o apoio de outros para explorar um determinado grupo. Esse conceito de imperialismo, ele acabou sendo utilizado da Europa em relação à África e à Ásia. E aí eles começam a criar organizações políticas, organizações, grupos, para justificar e para realizar essa exploração. Em 1955, acontece a Conferência de Bandung. Nessa reunião, nessa conferência, eles criam um conceito. Eles separam, lembrem-se, 1955, a Segunda Guerra acabou há praticamente uns 10 anos atrás, 1945, foi o final da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, 1955, o mundo todo está vivendo aquela chamada Guerra Fria, aquele período onde, de um lado, os poderes socialistas, o Estado socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estão querendo dominar o mundo e conquistar mais países que vão apoiar a doutrina socialista. E do outro lado estaria um governo capitalista, um regime de livre mercado, um regime de acumulação de bens, de patrimônio, de livre mercado, e aí seriam governado e liderado pelos Estados Unidos. Dois grupos, os capitalistas e os socialistas, um contra o outro. Esses dois grupos teriam áreas para conquistar. Esses territórios que seriam conquistados
Vamos juntar as informações. São justamente aqueles territórios que eles julgavam inferiores, que eles diziam que eram menos desenvolvidos. Lembra do darwinismo social? Então, é uma teoria que eles inventaram naquela época para justificar que os capitalistas, as potências capitalistas e as potências socialistas teriam todo o direito de interferir nos outros países. E aí, nessa conferência de Bandung, eles chegaram até mesmo a criar um nome. País de primeiro mundo, país de segundo mundo e país de terceiro mundo. Os países de primeiro mundo seriam os países capitalistas, foram eles que inventaram a teoria, então eles se julgavam de primeiro mundo. Os países de segundo mundo seriam os territórios socialistas. E os países, as regiões, os territórios subdesenvolvidos, inferiores, aqueles que precisariam de ajuda ou de intervenção, seriam os territórios de terceiro mundo. Olha só como é que eles vão criando um conceito e vão amarrando uma informação em cima da outra. Por causa desse conceito de um país poder explorar o outro e um país ter que ser explorado pelo outro, surgiu uma ideia de que dentro dos territórios pobres, dentro dos territórios que poderiam ser explorados, deveria ter uma separação entre nós, poderosos, que vamos salvar vocês, e vocês que vão ser salvos. Uma teoria muito racista, uma teoria muito preconceituosa. Aí foi criado o conceito do apartheid. Apartheid, onde o conceito, a ideia do apartheid é de que a sociedade deveria ser separada, deveria haver uma segregação. Dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo território, deveria existir uma separação entre pessoas, darwinismo social, superiores e inferiores. E aí, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para essas imagens agora. O Museu do Apartheid, por exemplo, dentro de alguns ambientes, estação de trem, por exemplo, existiam portas para brancos e portas para não brancos, né, o outro grupo. Haviam áreas reservadas, praias reservadas. Olha só o que diz nessa placa. Esta praia e as proximidades foram reservadas apenas para pessoas brancas. Esta praia e suas instalações foram destinadas aos brancos. Gente, o grau de racismo, o grau de preconceito chegou a um nível tão elevado que eles estavam criando uma separação. Esses territórios, essas imagens que eu mostrei para vocês, estão todas localizadas na região da África do Sul. Dentro do continente africano existia esse preconceito. E isso acabou se expandindo para fora da África, chegando a alcançar, por exemplo, o território dos Estados Unidos, onde na região sul dos Estados Unidos, nós podemos destacar, por exemplo, recomendo a vocês que assistam o filme 12 anos de escravidão. Ele vai relatar detalhes, situações que mostram, claro, com grandes exemplos, como que a população não branca era tratada por causa dessa teoria do darwinismo social, por causa dessa ideia da separação, do apartheid. Bem, com o passar do tempo, a Guerra Fria ela se demonstrou ser um conflito ideológico e aí as potências militares foram diminuindo a sua presença dentro do território africano. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou fragmentada, ficou com seu poder econômico reduzido. Então, o que eles fizeram? Diminuíram a quantidade de tropas, de exércitos dentro dos territórios que antes eles haviam invadido. Por causa disso, surgiram oportunidades para os grupos começarem a se mobilizar. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para alguns conflitos que ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial, para alguns conflitos que aconteceram no chamado processo de descolonização. Ou seja, a Europa invadiu a sociedade africana e aí, depois, a sociedade africana foi expulsando os povos europeus, certo? Bom, vamos lá. Eu quero começar com vocês, por exemplo, com a região de Ruanda. Gente, a população de Ruanda foi ocupada pelos europeus e essa sociedade, quando eles delimitaram a região de Ruanda, acabaram ficando tribos rivais, tribos diferentes em uma mesma região.
Isso provocou um conflito tão grande porque os grupos da tribo dos Hutus eram adversários da tribo dos Tutsis. Por causa disso, a população acabou entrando em conflito, entrando em choque, e Hutus e Tutsis entravam em briga, choque físico, era uma guerra civil. A população, cidadãos matando, mutilando cidadãos. Tem uma circunstância em que o censo demográfico identifica que havia um decréscimo. A quantidade de pessoas das tribos foram caindo a ponto de ficar negativo. Não estavam nascendo pessoas. E até mesmo as pessoas as mulheres grávidas eram assassinadas. Algo terrível. Década de 90, período de descolonização. Outra situação muito cruel que aconteceu lá na África foi na região do Sudão. O território do Sudão, eles identificaram que, por ser uma região muito rica em minérios, começaram a haver conflitos entre lideranças locais, pela posse, pelo domínio, pela extração e o controle desse petróleo, desses minérios que foram encontrados no solo. Resultado, o Sudão acabou entrando numa guerra civil também, com essa interferência europeia para dominar, para fazer parte. Resultado, dividimos Sudão em Sudão e Sudão do Sul. Hoje são dois territórios diferentes. E agora eu quero terminar com vocês falando de um ponto extremamente importante que nós ainda vamos ter que pensar muito e ver muito isso, é a respeito do terrorismo. Eu quero que vocês entendam o conceito de terrorismo. Vamos lá. Modo de impor a vontade pelo uso da violência e do terror. O uso repetitivo, sistemático de práticas de atentado, alcançando a destruição em grupos com o objetivo de desorganizar a sociedade e destruir o poder. Pessoal, os movimentos terroristas que surgiram pelo mundo vieram tomaram grande vulto após a Segunda Guerra Mundial, onde as grandes potências que eram chamados de impérios começaram a se enfraquecer. E pequenos grupos que se sentiam explorados agora começaram a tomar um volume maior e passaram a explorar mais o território, passaram a ousar mais. Como as manifestações pacíficas, os diálogos nem sempre são respeitados, então alguns grupos decidem utilizar-se de terrorismo para alcançar os seus objetivos. Bem, infelizmente, nós temos vários casos. 11 de setembro de 2001 foi um exemplo clássico de manifestação terrorista e várias outras surgiram ao redor do mundo. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes, ler com atenção esses pontos, porque eles costumam cair muito nos concursos, nas provas e nos vestibulares. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para um outro momento e não se preocupem, nós ainda vamos nos ver depois. Turminha, sucesso para vocês, estudem, respondam às atividades e desejo boas festas, um ótimo ano novo para vocês. Tchau, tchau, até uma próxima, galera. Tchau!